Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui com o Tiago, que vai ser o nosso intérprete de hoje, e hoje nós vamos falar sobre intervalos numéricos, mais um pouquinho sobre intervalos numéricos. O nosso objetivo hoje é resolver alguns exercícios envolvendo esses conceitos de intervalo numérico e suas operações. Mas antes, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre lógica, essa parte da matemática tão importante que a gente acaba passando um pouquinho batido por ela, mas que é muito legal de ser trabalhada e ser conversada. Você sabia que um paradoxo é uma declaração que vai contra o senso comum, expectativas ou definições? Na filosofia e na lógica, por exemplo, os paradoxos são importantes argumentos críticos e já foram responsáveis pela organização ou reorganização de fundamentos de várias áreas do conhecimento. Então, o que é um paradoxo? Um paradoxo é uma declaração que ao mesmo tempo está certa e ao mesmo tempo está errada, podemos dizer assim. Você encontra uma resolução por aqui, o paradoxo, que contraria uma outra que veio por lá. Mais ou menos é isso. Vou mostrar para vocês o que é um paradoxo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o paradoxo do barbeiro. Vamos ler comigo. Esse paradoxo também tem outro nome, paradoxo de Russell. Ele demonstra a teoria dos conjuntos e é atribuído a Bertrand Russell, filósofo, matemático e escritor. O dilema narra a história de As-Samet, barbeiro de um antigo emirado, que tinha muita habilidade para cuidar de barbas e cabelos. Um dia, o emir determinou que, diante da falta de barbeiros, os barbeiros existentes só deveriam barbear os homens que não pudessem se barbear por conta própria. Enquanto As-Samet barbeava o emir, contava a ele que, para cumprir a determinação, encontrou-se diante de um grande dilema. Ele era o único barbeiro da localidade e não poderia barbear-se a si mesmo, já que, segundo a lei, ele estava impedido de fazer a própria barba por ser o único barbeiro do emirado. Então, o que aconteceu com As-Samet? O emir, que é o responsável pelo emirado, colocou uma lei. Já que temos poucos barbeiros, o barbeiro só poderá barbear aquelas pessoas que não podem se barbear sozinhas. O barbeiro, para cumprir essa determinação, fez o quê? Ele pode se barbear sozinho, então ele não poderia fazer a própria barba. Temos aí um paradoxo. Ele, sendo barbeiro, não poderia se barbear sozinho por conta da determinação de que só barbeia pessoas que não podem se barbear sozinhas. Quem cortará a barba do barbeiro? Quem fará a barba do barbeiro? Tá aí o paradoxo do barbeiro. Vou deixar vocês pensando aí, quem vai cortar a barba do barbeiro? Já voltamos.
E aí, gente, pensaram? Descobriram quem vai fazer a barba do barbeiro? É um paradoxo, né? Não há solução. Olha as condições. O barbeiro só pode cortar a barba de quem não pode se barbear sozinho. O barbeiro é capaz de se barbear sozinho, logo não poderá barbear-se. Então, ele volta na primeira situação. Como ele não pode se barbear, o barbeiro deve fazer a barba dele. Mas o barbeiro é ele, então não pode. Isso é um paradoxo. Não tem uma solução. Não há uma solução lógica para isso. Existem vários outros paradoxos. Aqui eu deixei um link com a página de onde eu tirei esse paradoxo. Então, se você quiser ver outros paradoxos muito legais, tais como esse, dá uma olhada lá que você vai encontrar vários paradoxos bem interessantes. Bom, mas o tema da nossa aula hoje são os intervalos numéricos. E você lembra como fazemos as operações de união e interseção entre intervalos? Nesse caso aqui, nós temos dois intervalos. O intervalo A, que é formado por números reais. Vamos ler aqui a definição do intervalo. São elementos x, que são números reais, tal que esses números são maiores do que 2, ok? Já o intervalo B é o intervalo que é aberto em -3 e fechado em 4/3. Vamos determinar a união entre esses dois intervalos, A união com B. Você lembra da união? É só você pegar os elementos do primeiro e juntar com os elementos do segundo, temos aí a união. Legal? Vou deixar você fazendo aí e já volto. E aí, vamos dar uma olhada aqui na união? Então, vamos lá. Primeiro, nós marcamos aqui o intervalo A, certo? O intervalo A são números reais maiores do que 2, não tem igual, é maior que 2. Então, como que nós fazemos para fazer essas operações? Você já viu em aulas anteriores, aqui eu vou reforçar, mas você já viu em outras aulas. Olha só, a gente monta uma reta numérica, tá? Uma reta real, onde nós marcamos aqui todos os números que pertencem aos intervalos trabalhados no exercício. Então, eu tenho 2, eu tenho -3, eu tenho 4/3. É interessante também colocar uma referência, então, nesse caso, eu coloquei o 0, tá? Então, eu marquei o intervalo A de forma que todos os números de todos os intervalos aparecem aqui também. Abaixo dela eu fiz uma reta para marcar o intervalo B e abaixo eu fiz uma reta para marcar a união entre eles. Mas é interessante que eles fiquem assim, ó, alinhados no seu caderno. Aqui alinhado com esse, alinhado com esse, alinhado com esse, alinhado com esse. Fica mais fácil fazer as operações se eles estiverem alinhados, tá? O intervalo A, x é maior que 2, então ele é aberto no 2, porque não tem o 2 aqui, só os números maiores do que 2. Então a gente faz a bolinha aberta no 2 e ele aumenta o intervalo infinitamente até o infinito e além, certo? O intervalo B,
ele vai de menos 3 até 4 terços. De menos 3 até 4 terços. Então, ele começa no menos 3 e vai até o 4 terços, lembrando que ele é aberto aqui no menos 3, tá? E fechado aqui no 4 terços. Quanto que é 4 terços? Você pode fazer o cálculo lá. 4 terços é alguma coisa entre 0 e 2, 1,33 provavelmente, tá? Então, fazemos aqui no meio o 4 terços. A união vai ser a junção de todos. Então, eu vou juntar os elementos do A, vou colocar aqui na união, com os elementos do B, vou colocar aqui na união. Veja que ficou uma lacuna aqui, ó, porque esse pedacinho aqui, entre 4 terços e 2, ele não tem nem no intervalo A e nem no intervalo B. Então, fica esse buraquinho aqui, essa lacuna aqui, não tem problema, tá? O menos 3 não pertence nem ao intervalo A, nem ao intervalo B, então ele não vai pertencer à união. O 4 terços, ele pertence ao intervalo B, então ele vai pertencer à união. O 2 não pertence nem ao A nem ao B, então não vai pertencer à união, certo? Então, nós definimos a união entre esses dois elementos dados por esses dois intervalos aqui. É o intervalo que vai de menos 3 até 4 terços. União, esse símbolo significa união ou junção, como queira, x maior que 2. Ok? Então, na reta nós representamos assim, por compreensão nós representamos assim. Se quiser fazer por colchete, câmera 2, por favor, aqui, ó. Se quiser fazer por colchete, você vai fazer o seguinte, vai de menos 3 até 4 terços, então eu coloco assim, aberto no menos 3 e fechado no 4 terços, ok? E a união, coloco o mesmo símbolo, união, de 2 até infinito. Aberto no 2 e aberto no infinito, porque todo intervalo é aberto no infinito. Legal? Então, por colchetes, ele ficaria da mesma maneira. Muito bem. Então, agora, um exercício número 2 para vocês. É a mesma ideia, só que agora a gente vai usar a interseção. Então, são os mesmos intervalos. O intervalo A é x maior que 2, o intervalo B é de menos 3 a 4 terços, só que agora nós vamos fazer a interseção. O que é a interseção? Elementos em comum, certo? O que tem os elementos em comum ali? Já voltamos. Muito bem. A interseção, então, é um pouquinho diferente da união. A gente pega os elementos em comum. Então, a ideia, você até pode aproveitar aquelas duas primeiras retas que você fez e colocar abaixo aqui a reta da união, tá? A da interseção, junto ali com a da união, não tem problema. Legal? Da mesma maneira, representei os dois intervalos, A e B, só que dessa vez, veja que a interseção são os elementos em comum, o que tenha em um e também no outro.
Não há elementos em comum entre os dois intervalos, então a interseção é o conjunto vazio, não tem nenhum elemento, ok? Então nós representamos assim, a interseção de A com B é um conjunto vazio, não há elementos em comum entre esses dois intervalos, legal? Vamos falar um pouquinho aqui da história da matemática. O número de ouro dos gregos é dado por uma expressão numérica que envolve raiz quadrada. Essa expressão foi muito usada pelo escritor grego Fídias, e em homenagem a ele usamos a letra Φ, que é essa letrinha aqui, que é como se fosse um círculo com um risquinho no meio aqui, para representar esse número que é chamado número de ouro dos gregos. Podemos identificar a aproximação desse número em muitos elementos da arquitetura, esculturas e pinturas gregas. Por exemplo, a divisão da medida da largura, da medida pela altura do Partenon em Atenas se aproxima do número de ouro. Então, se você pegar aqui, ó, a largura e multiplicar dividir pela altura, largura divididos por altura, a gente vai ter aproximadamente o número de ouro. Embalagens de produtos muitas vezes utilizam o número de ouro para o seu produto ficar mais harmônico. Um retângulo, ele tem uma proporção áurea se ele segue esse número de ouro, certo? Mas o que é esse número de ouro? O número de ouro é dado por essa expressão bonitona aí, 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Esse é o número de ouro. Em qual intervalo destes aqui este número se encontra? Qual desses intervalos eu consigo encontrar esse número? Então, o número φ está no intervalo A, que vai de menos 2 até a raiz de 2? Está no intervalo B, que vai de raiz de 3 sobre 2 até a raiz de 3? Ou está no intervalo C, que é x maior ou igual a 2? E aí, em qual intervalo que está aqui o número φ? Uma dica para você. Primeira coisa, calcule o valor do número. Veja quanto que dá isso aqui, 1 mais raiz de 5 divididos por 2. Segunda dica, esses intervalos que têm raiz quadrada, calcule um valor para eles também para saber qual é o tamanho do intervalo exatamente, tanto nesse quanto nesse. E então você verifica se esse número está dentro de cada um ou se não está. Legal? Já voltamos. Muito bem, conseguiu fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiramente, é interessante encontrar o valor numérico do número de ouro, né? Quanto que ele vale mesmo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu aconselho que você utilize uma calculadora para fazer esse cálculo. Não que não seja possível fazer na mão, mas a calculadora vai ser muito mais rápido. Então, eu coloquei aqui os passos, aqui eu coloquei um print da calculadora do celular. Normalmente, quando você entra na sua calculadora do celular, ele não tem o símbolo da raiz quadrada.
tá? Mas se você inverter o celular ou tem uma tecla que amplia os botões do celular, então vai aparecer ali a raiz quadrada, tá? A tecla da raiz quadrada. Para fazer esse cálculo, eu comecei pela raiz quadrada, então raiz de 5, raiz quadrada, apertei a tecla raiz quadrada, o 5 e o igual, ó, raiz quadrada, 5 e o igual, apareceu 2,23, é esse primeiro valor aqui. Aí eu somei 1, que eu tenho de cima aqui, então mais 1 igual, apareceu 3,23. Ou seja, essa parte de cima é 3,23. Agora nós dividimos pelo de baixo. Dividido por 2 igual, o número de ouro vale aproximadamente 1,618. Tá? Então nós temos que saber em qual intervalo numérico esse número está. Aonde que ele está? No primeiro intervalo, que vai de menos 2 até raiz de 2, aqui um detalhezinho, esse intervalo foi colocado entre parênteses, porque é um intervalo aberto, mas ele também poderia estar com colchetes abertos para fora aqui, ó, de menos 2 até raiz de 2, certo? Intervalo aberto. Começa no menos 2 e vai até o raiz de 2. Raiz quadrada de 2, usando a mesma ideia da calculadora, é 1,41. Então, quais são as teclas? Raiz 2 igual. Dependendo da calculadora, é invertido. Você aperta primeiro 2, depois a raiz e depois o igual, tá? Às vezes nem precisa apertar o igual. 1,41. Então, ó, 1,41 tá aqui. 1,618 é maior, então ele não está nesse intervalo, tá? Porque aqui é 1,41, 1,618 está fora. Então, não está no intervalo A, que vai de menos 2 até a raiz de 2. Vamos ver aqui o intervalo B. O intervalo B, ele vai de raiz de 3 sobre 2 até raiz de 3. Então, marquei aqui o intervalo e agora eu vou ver quais são os números que compõem esse intervalo. Ó. Raiz de 3 sobre 2, usando o mesmo princípio da anterior, eu calculei raiz de 3 igual e dividi por 2. Deu 0,86. Então, ele fica um pouquinho para frente do zero aqui. Ó. E a raiz de 3 é 1,73. Então, ela fica aqui para frente um pouquinho da raiz de 3 sobre 2. 1,618, então esse daqui é 1,73, esse daqui é 0,86. Então, 1,618 está, sim, nesse intervalo, tá? Então, está no intervalo B. Só para constar, vamos fazer aqui o intervalo C. Intervalo C, x pertence aos reais, então que o x é maior ou igual a 2. Então, do 2 igual a 2, do 2 aumenta infinitamente, 1,618 é menor do que 2, então ele não poderia também estar nesse intervalo aqui. Legal? Então, espero que você tenha acertado, a resposta é a alternativa B, o intervalo em B, que vai de 0,86 aproximadamente até 1,73, então o número φ está nesse intervalo, que é 1,618. Ok? Esses números decimais, esses números com raiz, número irracional, ele costuma dar um pouquinho de trabalho para fazer, mas use a calculadora a seu favor. Façam os cálculos lá na calculadora que você vai ver que não tem erro, dá tudo certinho. Então, nessa aula nós aprendemos o quê? Como fica o caso em que não há elementos em comum entre dois intervalos, como que nós calculamos união e interseção, tá? Você aprendeu também a utilizar a calculadora para ajudar na representação dos intervalos numéricos e dos elementos desses intervalos. Muito bem, espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Até uma próxima aula e sejam extraordinários!